Caros amigos, tudo bem? Meu nome é Renato Serra e essa é a Reciclagem Democrática. E hoje eu resolvi tratar de um assunto específico, que são as leis de incentivo à cultura, em especial a Lei Rouanet. Muita coisa tem sido dita a respeito, muita coisa errada, teve sim avanços no governo anterior, mas hoje está se demonizando essa lei e os artistas que estão se beneficiando dela. Eu acho que esse não é o caminho, a gente tem que ter uma discussão equilibrada para chegar num bom termo. Sendo assim, me acompanhe aí nesse vídeo. Uma coisa está me incomodando muito com relação ao que tem se falado da Lei Rouanet. A Lei Rouanet é um instrumento fantástico, um instrumento de incentivo à cultura. Existem leis similares na esfera estadual, municipal. Eu vejo que talvez o recurso da cultura ele deveria ser mais pulverizado e não ficar no governo federal, né, a lei, né, e a disponibilidade desses recursos, mas sim para o critério do próprio Estado e dos municípios, né, uma descentralização desse recurso, que aí não haveria nem necessidade de um Ministério da Cultura. Ele poderia muito bem estar ali com o Ministério da Educação e tal. A pasta, eu acho que beneficiaria muito mais, né, uma secretaria verificando como essas políticas estão sendo implementadas nos estados e municípios, do que propriamente uma central de distribuição de recursos, porque provoca muitas distorções. Mas o fato é que quando um projeto é aprovado pela Lei Rouanet, não significa automaticamente que ele tem aquele recurso. Na verdade, aquele recurso ele tem ainda que ser captado nas empresas privadas. A empresa privada, ela vê o projeto, ela analisa o projeto, normalmente ela quer entender se aquele projeto vai agregar a imagem dela, se o artista que está à frente daquele projeto tem credibilidade, é talentoso e tal, e aí ele faz o direcionamento do recurso e abate do seu imposto. Muitas vezes, projetos com muita monta de dinheiro, projetos que são espetáculos, que tem um período longo de atuação, né? O cara tem uma temporada ali, que ele vai levar durante um ano, vai viajar ao Brasil, tem uma produção imensa, tem bailarinos envolvidos, tem iluminação, sonorização, transporte e tal. Obviamente, esses projetos, eles têm um valor maior. Projetos, por exemplo, de fazer um filme, né? A pessoa vai querer fazer um filme, tem lá um grande diretor e tal. Você imagina para fazer uma produção, né? Se você já chegou até o fim de uma película, de um filme, né? E você começa a acompanhar os créditos, você tem uma ideia do número de pessoas envolvidas numa produção cinematográfica. Então, são projetos que têm um valor agregado maior. Isso não significa que o indivíduo que propõe esse projeto, ele vai receber um montante que está ali no projeto na íntegra no seu bolso. Isso não faz nenhum sentido. Bom, uma das coisas boas do governo Bolsonaro, que eu achei interessante, foi limitar o cachê, né? E esse cachê foi limitado a R$3.000 para o artista. Bom, aí o pessoal assim fala, pô, mas R$3.000 não paga grandes cachês e tal, papapá. Mas a verdade, né, que esses R$3.000 é quanto ele pode receber da lei. Não há de se esquecer, né, que existe também a bilheteria, né? Então o projeto, a lei, quando você faz um projeto para a Rouanet para captar apoio, não é para fechar completamente, financiar 100% do espetáculo. Sim, para financiar boa parte da estrutura do espetáculo, é lógico que a remuneração dos artistas e tal, ela está muito vinculada à bilheteria. Isso acontece a qualquer lugar do mundo. Muitas produções, até em Hollywood, que tem investimento de pessoas lá, que também fazem outros instrumentos legais que tem lá, é muito comum o ator se associar à produção e receber participação no resultado. Então, isso também é muito comum. O que eu acredito que não pode acontecer é a gente retroceder nisso, centralizar ainda mais, né, a destinação de recursos para essa área tão fundamental que em qualquer país do mundo recebe apoio oficial. A cultura realmente tem que receber esse apoio. Eu acho que tem que haver uma diferença, sim, entre cultura e entretenimento, né? Porque nós deveríamos investir mais em alta cultura, na preservação de prédios públicos, no incentivo às orquestras, aos museus, aos escritores, quer dizer, a cultura popular, né, aquela que é de raiz ali, que está distribuída em todo o território nacional, né, que faz a nossa identidade, e também alguma coisa tem que estar voltada para o entretenimento também, né, para trazer, de repente, alguns espetáculos que talvez não tivessem acesso ao grande público, nem se viabilizam, né, de serem feitos apenas com os recursos de bilheteria. Afinal de contas, senão fica difícil, né, você fazer a conta, fechar a conta e conseguir pagar o espetáculo, pagar a produção e ainda remunerar as pessoas envolvidas. Então, esse tipo de ideia que as pessoas têm muito equivocada da Lei Rouanet, ela prejudica
não só o artista, mas ela prejudica a cultura como um todo. Então eu acho que a gente tem que discutir isso de maneira madura, né? As pessoas que estão envolvidas nesse meio têm que fazer isso. Aqui no meu município, por exemplo, o último governo resolveu ter uma lei, a gente tem uma lei municipal de incentivo à cultura. Eles resolveram simplesmente não destinar os recursos para a lei. Então, os artistas não puderam mais apresentar seus projetos, porque entendeu-se que o governo poderia direcionar da forma que ele achasse melhor os incentivos de cultura. Não acho que seja uma forma correta, acho que é um retrocesso, afinal de contas, se usa muito desse recurso exatamente para trocar por apoio político. Mesmo com a lei, há essas interferências, né? Muitas interferências, assim, o próprio prefeito, né, faz um lobby com aquelas empresas que ele quer para apoiar os projetos que ele acha mais interessantes, né, politicamente para ele, vereadores às vezes entram nisso, mas é um pouco menos do que a transferência direta, vamos dizer assim. O interessante são editais, né, a gente ter editais, é uma evolução, né, que possa fazer essa distribuição mais correta dos recursos, mas também o instrumento da lei de incentivo que envolve empresas, né, nesse sentido, também é muito importante, é bem bacana. Afinal de contas, é uma forma de avaliar, né, os projetos, a pessoa pega lá e vê qual projeto tem mais qualidade e resolve investir o dinheiro ali para ter um retorno de imagem, algo assim. Bom, gente, era isso que eu tinha para falar para vocês, tá? Um grande abraço e até a próxima.